Então, para amarrar, né, a gente usa, por exemplo, um fio de sutura, linha de sutura. E essa linha de sutura, ela tem gramatura, então quanto mais grossa, menos você vai poder utilizar em locais visíveis. Mais fina é melhor para locais, né, que vão acabar ficando visíveis. O que acontece é que as funerárias muitas vezes compram um tipo só para utilizar no corpo todo, sai mais barato, né? Então, por exemplo, eu não utilizo tanto a PE6 porque todo o meu pessoal gosta de fazer ali a injeção pela carótida. Então, eu uso só a PE4, que é uma gramatura menor, né? Ela é mais fina, para fazer na jugular, que é mais delicado. Se precisar fazer na cabeça, também não aparece tanto. Né? Se precisar fazer uma reconstrução também, existem mais finas, mas ela também é boa para fazer reconstrução. E aí, por que que essa linha ela é especial? Inclusive no IML a gente usa uma linha parecida. Qual que é a diferença dela para um barbante normal, para uma linha normal? Vocês estão conseguindo ler aqui que está escrito com cera? Não, não dá para ver. Tá bem pequenininho, né? Então, essa linha ela é chamada de linha encerada. Por que que ela é encerada? Porque as linhas, de uma forma geral, né, desse barbante, quando molha, ela fica completamente, ela não consegue passar trito e ela pode, inclusive, soltar. Então, a cera que fica, né, impregnada aqui na linha, ela permite que você faça uma sutura com muito mais facilidade. Então, todas as linhas, né, elas são enceradas, tá? A gente pega, então, uma pinça ou então o próprio cabo ali do secador, porque, assim, o secador ele pode ter esse cabo afastado, mas ele também pode ter um cabo maciço. E aí, se ele for um cabo maciço, você não vai conseguir fazer isso aí com o seu dessecador. Você vai ter que usar uma pinça, por exemplo, uma pinça afastadora, né? Para colocar e segurar aí essa artéria, essa veia, para fazer a drenagem e o bombeamento do líquido, a injeção do líquido. Então, aqui nós temos a cânula já está, né, na jugular da pessoa e a veia, né, já começou a drenar. Vocês estão vendo aqui, né? Então, aqui nós temos a mangueira, uma abraçadeira para que não escape, né, a cânula e as linhas foram amarradas à cânula para que a pessoa que está fazendo o procedimento ela consiga fazer, então, por exemplo, a massagem, né? Lembra que eu falei que a massagem é importante para conseguir espalhar esse líquido por todo o corpo e isso não causar edema e também deixar a coloração bem uniforme. Tá? No caso da jugular, né, e da carótida, o interessante é que muitas vezes você consiga se concentrar bastante no rosto, porque como é uma região muito próxima, se você utilizar uma pressão um pouquinho mais alta, você corre o risco então de criar um inchaço aí né, nesse corpo e podendo inclusive estragar, né, a imagem da pessoa para o velório. Então tem que tomar muito cuidado quando for fazer a inserção aí pela carótida e a drenagem pela jugular. Pergunta: eu posso fazer a inserção pela carótida e a drenagem lá pelo fêmur? Posso ou não posso? Ah, eu vou chutar, pode. Pode, pode, sem problema, pode. Qual que é a vantagem? Qual que é a desvantagem?
Posso fazer o contrário também, injetar na femoral e retirar e drenar pela carótida, pela jugular? Ah, eu acho que pode, porque daí faz uma veia, não é a mesma. Um sai, outro entra. Como que é? Isso, a artéria entra pela artéria o líquido, né? Um E a entra, gente, um entra, outro sai. Como que é? isso, isso, a artéria entra e na veia sai. Então, Então eu posso, sem problemas. pode, E qual que seria a pode. vantagem e a desvantagem? A vantagem seria mais ligeiro, né? Sai mais rápido. Isso por Mais quê? rápido. Não tem que circular o corpo todo para voltar para o mesmo lugar, né? E sair e fazer a drenagem. Beleza. Ah, outra vantagem também é que se eu injetar pelo pescoço e drenar pelo fêmur, eu evito o inchaço facial, né? Porque a pressão não vai voltar para a cabeça. A pressão vai direto lá para o fêmur e aí você consegue drenar sem, né, ter o risco do inchaço. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é você fazer pelo pescoço. Não vai ser um. Pode até sair um serviço bem feito, mas não é como, né? Se você Pelo está outro. injetando pelo fêmur e saindo pela jugular, onde é que está indo a pressão? Não está indo para a cabeça? Tá direto pra cabeça. Então tem um risco maior de você causar o quê? Um inchaço. Um inchaço do rosto, tá? Outra desvantagem. Se eu fizer um corte, quantos cortes tem que fechar? 2. Não, se eu fizer um corte, eu fecho um corte. Ah, um quarto. Né? Se eu abrir 2 cortes, aí eu tenho que fechar 2 cortes. Isso é gasto de material, gasto de tempo, né? E me dá mais trabalho, com certeza. Então, tem vantagens e tem desvantagens de fazer os dois métodos. Eu tenho que sempre ver o que é melhor. Às vezes, né, é muito mais seguro a gente fazer uma inserção aí pela carótida e a drenagem pela femoral, a depender do tipo de cadáver, da doença que o cadáver tinha em vida, né? Mas isso é avaliado, né? Isso é ensinado no curso lá de tanatopraxia, principalmente lá em Sorocaba, né, no interior de São Paulo, que é o único lugar que você pode, de verdade, né, aprender a fazer a tanatopraxia de cabo a rabo. Então, CETAF, se não me engano, chama. Então, com certeza eu posso, mas existem mais desvantagens, muitas vezes, do que vantagens, tá? Então, essa aqui... Oi. Aqui em Teleco morreu o pai de um colega meu de trabalho, acidentado no caminhão. E na batida, o rosto dele arroxou inteiro. Sim. Fui no velório do pai dele, estava normal. O que foi feito na funerária para que o rosto dele voltasse normal? Isso. Isso daí? Foi feito isso. Essa inserção correta, o procedimento bem feito, Ronaldo, é justamente para isso. É justamente para isso. Então, por exemplo, nós temos as cânulas aqui, então cada cânula ela vai ser indicada para um tipo de pessoa. Então, a cânula mais fininha, claro, seria para quem? Pessoa mais magra. Ou então, para quem? Para bebezinho. Lembra que bebê também morre. Tá? Então, o bebê também morre e a gente pode utilizar essas cânulas menorzinhas para fazer a inserção. Eu também posso, né, ter uma mais grossa. Então, as pessoas maiores, a gente consegue utilizar essas cânulas mais
volumosas aqui, né? Então, assim, qual que é o problema, né? Olha só que legal. A gente aqui a gente sempre vai substituir essas cânulas com rosca. Então já tem um adaptador lá na mangueira, né? Que você prende ele com uma abraçadeira e aí você só rosqueia para trocar. Você não precisa abrir a abraçadeira para trocar essa cânula. Então, quando a gente vai trocar a cânula, a gente tem que sempre lembrar uma coisa muito importante, que é regular a pressão do fluido. Então, de acordo, né, com o tamanho aí da cânula, eu tenho que ir lá e abaixar ou subir a pressão. Por quê? É mais fácil o fluido passar na cânula mais grossa ou na cânula mais fina? Eu acredito que a mais grossa, né? Na mais grossa é mais fácil de passar. Então a minha pressão tem que ser o quê? Menor um pouco. Menor. Então eu uso uma pressão menor, porque senão também eu vou colocar muito fluido de uma vez, né? Porque aí a própria pressão que está ali vai espirrar de uma forma muito rápida. Então, nas cânulas mais curtas, eu não uso uma pressão tão alta, porque afinal de contas, às vezes eu vou utilizar numa criança. Mas eu uso uma pressão um pouquinho maior para que o fluido passe por aqui, né, quase na mesma velocidade que passa na cânula grossa. E aí nós temos aqui, né, um tanato fluido, né, que é um dos mais comuns, o 21. Então esse TA21, ele para mortes normais, por exemplo, né, mortes recentes, a gente pode utilizar o 21, comumente utilizado, né, para preparar esse corpo. Então, você consegue ver que a cor dele é meio alaranjada, né? Depois eu vou mostrar os outros com as suas respectivas cores. Então, por exemplo, a gente resolveu usar o TA21. Então, como é que a gente resolve fazer isso? Justamente sabendo qual doença que esse cadáver, né, tinha, ou então a coloração que esse cadáver está apresentando no momento que eu estou me preparando para fazer a tanatopraxia. Se o cadáver tiver, por exemplo, muito amarelado, aí eu uso fluido especial para doenças hepáticas. Se o cadáver tiver, que nem o Ronaldo falou, roxo, eu posso utilizar um fluido um pouquinho mais, às vezes, vermelho, para substituir esse roxo. Então, a gente tem que ir avaliando, tá? Aqui uma coisa interessante, né? Que ela pode ou não ser utilizada. Não era prática da gente fazer lá na funerária que eu trabalhava. Mas o rompimento das conchas nasais, né? O que você faz? Você enfia esse alicate numa das narinas e quebra o fundo, o osso da concha nasal. Lembra de anatomia? Lembra que o osso aqui do meio do nariz tem um ossinho bem fininho. Lembra disso? Sim. Sim. Então, mas ali passa uns vasos bem calibrosos. Então, a hora que você quebra, tudo aquilo que você inserir de fluido, ele vai acabar brotando por ali. Aí eu pergunto, essa prática, ela é interessante para quê? Se o fluido vai sair pelo nariz e pela boca, que a gente provavelmente a gente vai ver na próxima foto. O fluido vai sair pelo nariz e pela boca, olha só. Olha aqui, ó. Pelo nariz e pela boca. Qual que é a vantagem disso? E qual que é a desvantagem? Vamos lá, tá saindo o sangue pelo nariz e pela boca. Onde que esse sangue então não vai ficar preso? Na cabeça? Na cabeça. Então a gente está evitando o Inchaço. inchaço. O inchaço. Então nós não fazíamos lá. O que a gente optava por fazer, né, era a massagem. Por quê? O que a gente via de desvantagem em fazer esse procedimento? Qual que é o risco depois de terminar o procedimento? Quando a gente quebra as conchas nasais?
Deformar o nariz? Não, Não? porque a gente só quebra por dentro. Sim. Se estava vazando antes, pode vazar durante o velório? Ó, Pode. Então, se não for feita... Mas com o tamponamento, professor, ele corre risco ainda? Isso, então. Se o tamponamento for bem feito, menos risco. Mas mesmo assim, você está colocando um risco a mais, né? Então, o seu tamponamento tem que ser muito bem feito mesmo. Tem que ser melhor do que aquele tamponamento que é feito sem quebrar as conchas nasais. Percebe? Sim. Então, a inserção, né, do fluido, ele vai ser ali sempre regulado pela bomba injetora. Então, enquanto você está injetando esse fluido, você percebe que ele está saindo, né, de um certo tanto ali do cadáver. Quando é que você tem que parar de injetar esse fluido? Quando que eu paro? Como é que é, professor? Bom, O fluido ele é injetado por um lugar e drenado para o outro. isso. Então, no caso, quando a cor do fluido sair mais limpo do outro lado. Perfeito. Perfeito. Quando a cor mudar, quando eu ver que o fluido já passou por todo o sistema e outra, quando eu perceber que o aspecto do cadáver já melhorou bastante, aí eu paro de injetar. Mas eu posso precisar parar de injetar antes de terminar. Por exemplo, quando tem um inchaço do rosto. Então, se eu perceber esse inchaço, né? Por que eu falo do rosto toda hora? Porque, gente, o rosto é a cara do velório, literalmente, né? O resto do corpo, você consegue colocar roupa, né? Você consegue cobrir com as flores, mas o rosto tá lá para isso, tá justamente para você fazer a despedida. Então a gente vai parar. Até as mãos, né? Elas são importantes. Prestar atenção na mão e no rosto, porque são os locais que vão ficar expostos durante o velório. Então começou a inchar, percebeu esse inchaço, para, certo? Para. E aí você vai fazer o quê? O que você pode fazer para compensar esse inchaço depois que você parou de injetar? Tirar um pouco do líquido? Posso tirar um pouco, né? Não é comum eu aspirar o líquido, mas eu posso fazer essa retirada como, Ronaldo? Eu já não estou fazendo a massagem, então eu continuo a massagem sem injetar. A partir do momento que eu continuo a massagear sem injetar, esse fluido vai saindo e esse inchaço pode diminuir. Então, o melhor sempre é prevenir o inchaço. Como é que eu vou prevenir o inchaço, então, do rosto, quando estou injetando? O certo na hora que está injetando e prestando atenção no rosto da pessoa, como é que está se comportando. Isso, mas eu tenho umas coisas que eu posso fazer para evitar isso. Quais são? Já falei algumas aqui. Não injetar de cima para baixo? De Não baixo injetar de baixo para cima, para cima. Exatamente. né? Mas eu posso injetar, por exemplo, longe do rosto. Não posso? Injetar e drenar longe do rosto, ou seja, injetar e drenar pela femoral. Então, quando eu injeto e aspiro, né, e dreno pela femoral, eu também tenho uma possibilidade menor de causar um inchaço. O que mais que eu posso fazer para evitar esse inchaço? Tem a ver com o quê? Tem a ver com a bomba injetora. Vai, dica. Tem a ver com a bomba injetora. O que eu posso regular na bomba injetora? Pressão.
a pressão. Então, quanto menor a pressão, mais difícil vai ser de ter um inchaço. Claro, eu vou demorar mais para fazer a minha tanatopraxia, mas se ela sair bem feita, estamos no lucro. Então, às vezes, na pressa, né? E tem 3 corpos esperando. Então, às vezes, na pressa, a gente quer acelerar e aumenta a pressão. E isso é muito complicado, porque se você causar um inchaço, depois você não vai conseguir reverter, você pode ter prejuízo para sua empresa, você pode tomar uma advertência e pior, a família vai ficar super chateada que você deformou a cara dessa pessoa. Já pensou? Já pensou? Então, por isso que é importante a gente sempre fazer as coisas bem devagar, né? Bem tranquilo, com uma pressão adequada para a nossa experiência, se não tiver experiência ainda, e fazendo bem tranquilamente. E a hora que pegar um pouquinho mais de jeito e, né, você mesmo ir lá e regular a pressão que você mais gosta de utilizar. Então, isso aí não tem problema não. Beleza. Aí, a hora que você injetou, né, o fluido, aí você vai deixar ele, você vai finalizar, né? Você vai só amarrar a veia e a artéria nas suas extremidades, né? Longe dali do local onde você abriu, mas você ainda não vai, repito, você ainda não vai fazer a sutura, tá bom? E eu vou falar por que depois. Mas você vai ligar a sua bomba. Que bomba que é essa aqui mesmo? Qual que é essa bomba, gente? Bomba de drenagem? Bomba de drenagem, ou aspirador, certo? Ou aspirador. Então, o que a gente vai aspirar com esse trocárter aqui, grandão? Qual parte? Barriga? E que mais? Boca? Quase. Onde é que eu vou inserir esse trocárter? Por onde é que ele entra? As axilas. Não. Umbigo. Isso, próximo do umbigo. Não no umbigo em si, mas próximo do umbigo. Então, se é próximo do umbigo, eu vou aspirar o tórax e o abdômen, tá? Então, olha lá. O que é que essa pessoa está aspirando? Que parte do corpo está aspirando? As axilas, acho que tá o tamanho do. Está aspirando o tórax. Tórax. Então, o que é importante? Se vocês lembrarem da anatomia, o trocárter ele tem quase 60 centímetros. Ele é bem grandão, tá? Então, se você colocar ele no umbigo, ele vai alcançar até próximo aqui da garganta. Então, você pode aspirar a boca por dentro com esse trocárter, de tão grande que ele é. Mas é muito importante que a gente tenha um conhecimento de anatomia justamente por isso. Por quê? Na hora de inserir esse trocárter, nós vamos direto na artéria que passa atrás dos pulmões para recolher todo esse sangue, né? Então, pode ver a cor que está aqui, ó. Essa cor é de sangue. Então, quando inserido, né, esse trocárter, ele está vindo, ó, em direção aqui o tórax. Então, aqui nós temos a base dos pulmões, ó, tá? Então, eu posso ter um pulmão desse lado aqui, né, e um pulmão aqui desse lado. No meio deles eu vou ter o coração e aqui para baixo tem tem a garganta. Mas aqui, claro, tem o estômago, né, o fígado. Então toda essa região ela vai ser aspirada por esse trocárter, né? E a ponta pode vir até próximo à traqueia e aspirar qualquer secreção que tiver dentro, né, da boca para evitar que isso vaze depois. Beleza. Mas eu não vou aspirar só para cima, né? Ele vai aspirar
Então, vai aspirar o intestino também, né? Tudo que tiver no intestino. E também ele vai virar, lembra que eu mostrei o vídeo para vocês, né? Ele vai virar e também vai aspirar, por exemplo, a bexiga, tá? Então, vai aspirar a bexiga, vai aspirar lá o reto, né? Sempre assim, é afiado, precisa fazer um pouquinho de força, mas não é uma força descomunal, não é para você atravessar o cadáver do outro lado, né? Eu já vi os colegas que estavam fazendo o tanato, estavam com muita pressa, eu acho, e conseguiu furar a costela pelo lado de fora. Isso porque ele cutucou por dentro e aí passou, né? E o cadáver começou a vazar imediatamente, óbvio, porque fez um buraco na parte de trás do corpo, né? Então não tem nem como não vazar. E aí a gente aspira também a base dos pulmões, ou seja, a parte de trás das costas, para eliminar também qualquer tipo de líquido que tiver ali. Tá? Agora eu faço uma pergunta para vocês. Qual que é o problema dessa cena? Hein? Vocês estão vendo ele fazer a tanatopraxia, né? Sim. Qual que é o problema dessa cena? Tiveram biossegurança? Ah, ele tá sem EPI, é só Ah, o rosto dele tá sem nada, inteiro ó, sem nada. Tá sem tem que ter um o, protetor facial. tá sem a roupa de, Uhum. Ele tinha que estar com uma roupa por cima para proteger as mangas, né? Ele tinha que estar com um, um mangote plástico, por exemplo, né? Que fica aqui ao redor. Protetor facial, o que mais? O que está faltando aqui? óculos, Óculos, o que mais? a máscara também. Tá Máscara. Então tá faltando um monte de coisa, né? praticamente tudo. Inclusive, tá faltando praticamente tudo, né? Ele tá com o aventalzinho PVC sem vergonha, pelo menos ele não tá com a roupa do corpo, né? Com a roupa dele mesmo. E um problema, essa luva aqui, ela é de látex. Luva de látex serve para fazer procedimento médico para contaminação? Não, Não serve. Tem que ser a luva de nitrila ou luva nitrílica. Então não serve essa luva, tá? Não pode essa luva aqui, porque os fluidos, né, do cadáver, eles passam o látex. O látex, ele é orgânico. A nitrila é inorgânica. Então tudo que é do corpo pode passar por essa luva. Mesmo ele tá usando óleo, ele tá usando pelo menos 2 pares que dá para ver aqui. Mas mesmo assim é muito perigoso. Então o cara tá se expondo aí à toa, né? Então, terminou de fazer a aspiração da cavidade, a gente vai fazer a aspiração nasal, certo? A cânula não é a mesma, se vocês lembram. Cadê? Aqui, ó. Uma cânula nasal, tá vendo? Então ela é bem compridinha e ela curva na ponta para fazer a aspiração do nariz. Olha só. Então, faz a aspiração do nariz, certo? Aspiração da boca. E aí, aspiração da boca e nariz, pessoal. Até onde eu tenho que ir? Quer jugular? Não, é na boca. Cala a boca.
até onde eu vou do nariz e até onde eu vou na boca. Tá na garganta. Isso, até o fundo da garganta, Na né? garganta. Eu paro de aspirar quando eu ouvir um som seco aqui, né? Porque, afinal de contas, isso aqui está aspirando tudo que for fluido. A partir do momento que para de ter fluido, eu paro de aspirar, tá? E aí é uma outra desvantagem de fazer a fratura, né, das conchas nasais. Quando é que eu vou parar de aspirar? Se a concha nasal está sangrando, vou demorar mais. Então, eu vou ter que aspirar muito mais, né? Então, aí o antes do tamponamento, né? Eu vou ter que fazer uma aspiração muito mais rigorosa, né? Para que justamente não tenha vazamentos depois, tá? Professor, Oi. quando que você faz esse procedimento? Quando o cadáver passou muito tempo, tipo, em óbito? Ou tipo um cadáver que vai ser transportado para um local que gera dias e horas para Tá. ser velado? Daqui a pouco Esse mais, aqui daqui a pouco mais, daqui a pouco mais eu te ligo, eu tô na aula. tá aqui, ó, Ronaldo. Hein? Daqui a pouco mais eu te ligo, eu tô na aula. Tá aqui, ó, Ronaldo. Ah, Velório prolongado, transporte prolongado, doença secretiva, sangramento massivo, corpo do IML, se está desfigurado, se começou a apodrecer muito rápido, entendi. beleza? Nessa parte eu estava acertando a aula ainda não vi. Ah, tá. Então, aspiração de boca e nariz, tá? Então, vocês perceberam que a gente está tentando eliminar, né, o máximo de fluido possível. Certo? Qualquer resquício, né, de sangue, a pessoa tinha uma doença pulmonar, a gente tem que aspirar bastante para ver se tinha pus nos pulmões, né, de fura os pulmões. Eu já vou falar depois do intestino daquele vídeo do pessoal furando o intestino, né? Então, aspiração da boca, também vai até o fundo da garganta, lá próximo onde você fez a aspiração inicial, né? E aqui nós temos uma parte muito importante, olha só. Nós temos um problema nessa foto, né? Não sei se vocês estão vendo que tipo de garrafinha que eles estão utilizando, né? Meio assim. Hein, Preta, depois eu te ligo, eu tô na aula. Eu tô na aula. Eu tô na aula, depois eu te ligo. Então, para a gente fazer a, o preenchimento da cavidade, então, o que a gente faz geralmente, né? Essa garrafinha, ela é própria, né, para a gente inserir. Claro, existem outros tipos de garrafas para inserção do fluido cavitário. Então, é o TC, né? O TC é o cavitário. Esse aqui é o 20, que é o mais comumente utilizado, né, nas funerárias para conservação de vísceras. Isso aqui não é legal, tá? E olha só, é uma luva só dessa vez, ó. Então, usar uma garrafinha de coca, gente, não sei, assim, né, não é muito legal. Então, mas utiliza, né, uma garrafinha própria para isso, que tem lá a sua parte adaptada para inserir. Então, como é que se insere isso aqui? É por gravidade mesmo, não precisa nada empurrar, não precisa de uma bomba injetora, né? Porque afinal de contas, você fez toda a aspiração da cavidade torácica e da cavidade abdominal, então você vai espalhar, né, o fluido ali por dentro do tórax do abdômen. Qual que é a
porcentagem, né? Qual que é a quantidade. Na garrafinha, o que a gente tem mais geralmente? Tórax ou abdômen? Abdômen? Geralmente a gente tem mais abdômen, né? Então a gente vai separar mais ou menos em 3 partes. Se a pessoa tiver um abdômen muito mais volumoso, pode ser que você precise de mais um pouco de fluido, mas geralmente uma garrafinha dá, né? Uma garrafa cheia, né? 500, 600 ml vai dar para você inserir, pra você fazer o trabalho. Então, não sei se vocês perceberam, olha aqui, ó, o abdômen depois da aspiração, como é que tá? Ó, eu vou mostrar antes da aspiração, ou durante, ó. Tá vendo a curva do abdômen? Sim. Olha aqui agora, ó. Olha aqui, ó, já não tem mais tanta curva. Porque justamente o trocárter, ele vai fazendo furos no abdômen, então é por isso que eu falei que não precisa, né, mesmo se foi necropsiado no IML, a gente não precisa fazer esses furos aí que ele fez com o bisturi, porque com o próprio trocárter depois a gente pode fazer isso. Então esse fluido a gente vai separar geralmente 1/3 para o tórax, né, e 2/3 para o abdômen. Então, se você quiser dividir também 1/3 aqui para a parte superior e mais 1/3 para a parte inferior, também dá. Né? A parte inferior é que vai geralmente receber menos líquido, né? Menos fluido cavitário, porque afinal de contas não tem assim tanto intestino ali embaixo. Né? Mas a gente vai inserir também. Então, o movimento, né? Ele sempre vai ser de vai e vem para que você espalhe muito bem, né? Bem como lá na aspiração, a gente faz um movimento de vai e vem para ir dividindo, né? Para ir espalhando esse líquido de uma forma bem uniforme em todo o corpo, para que não tenha nenhum local aí sem receber o fluido, tá? Então, aí a gente deixou lá o fluido um pouquinho de lado, nós vamos fazer o tamponamento e o fechamento da carótida, né? Da onde você fez, né? Independente de onde foi, do local onde você fez a inserção da cânula, né? Para colocar, por exemplo, o T21, T14, né? O fluido que é para substituir o sangue. Então, olha só, naquele primeiro corte que vocês viram, né? Ó, então foi um corte assim relativamente grande, né? Ó, foi um corte grande. E aí depois da inserção de todo o fluido, ele tá tá um pouquinho menor. Porque aqui já foram inseridos 2 produtos, né, que servem para evitar vazamentos. Então, quais são esses produtos? É o tanato pó, né? Na verdade, é o pó de incisão, né? Por isso que PI. Então, o pó de incisão, ele é um talco. Esse talco, né, como qualquer outro talco, ele faz a secagem e faz a absorção de água. Então, ele cria grumos a partir do momento que ele tem contato com algum tipo de líquido. Então, se ele cria grumos, ele não vai deixar com que esse fluido vaze, né, daquela cavidade onde tem uma abertura, onde então você fez ali a sua sutura. Esse pó também é utilizado em outros locais, né? Eu já vou falar. E também a gente deve utilizar, né, o algodão higrófilo. Só escrever aqui para vocês. Algodão higrófilo. Então, o que quer dizer higrófilo? Quer dizer higrófilo. Quer dizer que ele absorve água também. Então, né, são 2 precauções que nós tomamos para fazer o fechamento ali de qualquer tipo de incisão. É muito importante, né? Que a gente feche essa incisão e adicione tanto o pó de incisão quanto o algodão. Esse algodão, vocês estão vendo que ele vem numa malha bem fininha, né? Bem comprida. E eu já vou também falar por que ele é feito assim, tá?
Então, para fazer o fechamento, gente, eu posso escolher qualquer tipo de agulha. Isso aí é bastante, assim, às vezes tem indicação, claro, né, da agulha para certos locais, mas vai de acordo com aquilo que você se adapta melhor. Às vezes as pessoas não se adaptam muito bem, por exemplo, com agulhas curvas, ou então com agulhas é, que são curvas só na ponta, né, de ponta curva. Ou então não se adaptam com agulha em S, ou então se adapta com todas as agulhas, né? E aí pode usar qualquer uma. Então, olha só, será que eu conseguiria utilizar, por exemplo, uma agulha dessa com uma linha muito grossa? Geralmente não vai dar, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher também, né? A escolha da minha agulha, ela vai muito de acordo com o tamanho da linha que eu estou utilizando. Então, se eu uso uma linha mais grossa, se eu só tenho uma linha mais grossa, muitas vezes ela não vai passar nessa agulha menor. Não tem o que você faça, né, que vá passar. Então, para que que eu uso essas agulhas menorzinhas aqui? Gente, vão tomar um café, pelo amor de Deus. Vocês precisam acordar. Eu tô trabalhando desde segunda-feira, quase 24 horas, e vocês é que estão mortos. Eu sei que é difícil de sábado à tarde, depois da feijoada, mas vamos acordar. Vamos fazer uns 15 minutos de intervalo, depois a gente volta? Tudo bem. Beleza. Então vamos tomar café, pelo amor de Deus. Mandei o currículo na funerária aqui, professor. Semana que vem eu vou fazer entrevista, vamos ver o que vai dar. Pô, aí da hora. Vai fazer entrevista quando? Semana que vem? Aí sim, só quero ver você trabalhando antes da gente terminar o curso, hein? Oi? Você vai começar a trabalhar antes da gente terminar o curso, você vai ver. Pois é, vamos ver o que vai dar. É legal. Você trabalha com o que mesmo hoje, Ronaldo? Eu sou carreteiro? Carreteiro. Ó, eu acho mais tranquilo a Tanato, assim, Aham. agente funerário. Mas aí depois que você tiver experiência, você conta pra nós o que que é melhor. Demora o quê? Uma semana para acostumar ou mais? Ah, depende, você gosta? Você acha que você gosta? Ah, foi o que eu escolhi, né, no momento, né? Ah, então acho que uma semana tá bom. Uma semana você Aham. acostuma. Você nunca viu um morto na vida? Sim, já. Eu já Ah, ajudei então, a colocar a morte dentro do caixão. então aí não vai nem precisar de uma semana. É Aham. mais pegar a rotina, né? Pegar a rotina da funerária aí demora um pouquinho mais. Mas depois que você pega, né? Depois que você aprende a fazer tudo, mexer em sistema, fazer a Tanato, não sei se o agente funerário faz por aí, mas é bem de boa mesmo. A primeira Cara, coisa que a menina lá da secretária perguntou para mim se eu tinha medo de morto. é, Daí a segunda perguntou se eu tinha habilitação. uhum. Daí a terceira perguntou se eu já tinha disponibilidade para viagem. Pô, aí sim, hein? Aham. Já é com você mesmo, né? Já nossa área. Então, e cara, vai ser da hora, você vai ver. Vai ser uma experiência bem legal. Aham. É... Bom, então, o que eu perguntei antes da gente sair do intervalo foi se a gente consegue utilizar essas agulhinhas aqui, pequenas, para quê? Para que a gente usa essa agulhinha 10 aqui? Para cirúrgica, Ela é cirúrgica, então ela é bem pequenininha. Então eu vou usar um fio menor, mais fino. menor. E Para quatro, quê? Qual que é a função? para fechar machucada, agora varia tipo de lesão. Isso, onde principalmente? Se é uma coisa delicada, machucados, onde que eu vou usar? Ah, pode ser na mão, pode ser Porque a pele é fina. na barriga,
Na barriga não, porque cobre com a roupa. Pescoço? Por exemplo, que tem uma pele bem fininha também. O que mais? No rosto? No rosto. No rosto. Para fazer, por exemplo, reconstrução. Então, se aquela pessoa, né, sofreu um acidente muito grave, eu posso, inclusive, né, utilizar essas agulhas fechando de dentro para fora. Então, eu uso, por exemplo, fechar uma musculatura. Eu uso um fio mais grosso por baixo e depois eu uso um fio mais fino para fechar a pele e deixar mais delicado, né, a pele por fora. Então, né, a escolha da agulha vai levar em conta, né, o tamanho do fio e o local que a gente vai fazer essa sutura. Se eu for fazer um local que não vai ser apresentado, né, para a família, não tem por que utilizar aí um fio muito fino, né, ou uma agulha muito fina. É só mesmo para trabalhos bastante delicados, né, para locais que precisam às vezes de um trabalhinho mais como direi, detalhista, né? Então, se você quer detalhe, aí você usa as agulhinhas com o fio menor, tá? E aí vocês estão vendo que tem vários tipos, né? Então, a mais comum para ser utilizada, né, nas funerárias que mais tem é essa 24, né? Às vezes a 23. Pessoas que têm as mãos menores podem se acostumar melhor com a 22. Então depende, né, da pessoa também que está utilizando, né? Ela vai se acostumar mais com uma agulha reta, mais com uma agulha curva, e também vai depender do tipo de sutura que você vai fazer. Vai depender bastante do tipo de sutura que você vai fazer. Então, qualquer um desses tipos aqui, ó, ele é válido, né, durante a sutura que você vai fazer. Agora, percebe que existe diferença, então, no tipo de quê? Qual que é o resultado, né? É justamente o que você está mostrando depois de fazer a sutura. Então, olha só. Esse aqui é para incisão. Esse aqui é para buracos, olha só. Buraco, né? Então, por exemplo, quando a gente utiliza o trocarter, a gente pode fazer uma incisão na pele ou então utilizar a própria ponta do trocarter, que geralmente é afiada, para fazer um buraco no abdômen, né? E aí conseguir acessar essa cavidade abdominal. O que geralmente a gente faz, né, é fazer com que esse buraco ele esteja fechado da melhor forma possível. Então, por exemplo, esse primeiro ponto aqui, ó, ponto em N. Por que ponto em N? Né? Porque forma a letra N aqui, ó. Então, para formar esse ponto, nós vamos iniciar, né, de qualquer lado aqui, mas geralmente se inicia da primeira perna do N, né? Você passa a linha por baixo até a outra extremidade, passa transversalmente, né, ao buraco e passa subindo de novo. Você fez um ponto aqui, você vai descer e linkar, né, com mais três pontos essa sutura e puxar o fio. A hora que você fecha, você puxa a linha, ele meio que fecha em espiralzinha. Então isso mantém, né, a cavidade ali que você fez bem fechada. Mas claro, a gente vai deixar só com a linha esse tipo de cavidade? Geralmente não, né? Lá onde eu trabalhava, por exemplo, existia um pequeno botão, né, que tinha um local onde você colocava uma chave de fenda. Então o que a gente fazia era colocar Super Bonder e aí fechar, né, com esse botãozinho que era espiraladinho assim, né? Eu vou desenhar aqui, ó. Ele era mais ou menos assim. Eu vou desenhar a parte de cima. Então, visto de cima, ele era assim, ó. E quando você via de lado, ele tinha essa parte superior, né? Essa parte aqui, e ele era todo chanfradinho assim, ó. Então a gente passava a cola no buraco, colocava esse botão
no buraco e dava uma apertada com a chave de fenda. E aí isso mantinha, né, esse buraquinho que a gente fez com o trocárter, por exemplo, bem fechadinho. Então a gente não fazia sutura. Além desse tipo de sutura, né, a gente pode fazer, por exemplo, esse ponto em cruz. Então, você inicia por um dos lados, né? Então, por que ponto em cruz? Porque ele justamente está formando aqui uma cruz, ó, e esse fechamento, então, ele vai se dar de fora para dentro. Né? A hora que você puxa a extremidade da linha, ele vai fechar assim. Então, o que é uma das coisas mais importantes, né? Sempre lembrar que a hora que você inicia o ponto, você tem que fazer uma ancoragem desse ponto. Então, a ancoragem geralmente vai ser na primeira extremidade do seu ponto. Ou então você vai fazer a ancoragem final nele total, né? Nesses casos, que a gente não une, né, as extremidades, você tem que ancorar esse ponto antes de iniciar. Então, como que ancora? Vai fazer um nó comum, né? Esse nó comum ele pode estar por dentro ou por fora, né, da pele. De preferência, ele deve estar por dentro da pele para não aparecer. Mas como é na barriga isso aqui, né, por exemplo, não tem por que, né, ficar costurando ou ficar disfarçando o nó. Ele não vai aparecer durante o velório, tá? Então, o ponto em cruz, ó, a gente inicia por fora, passa pela borda, certo? Passa por dentro do tecido, sai por fora, volta por dentro, sai por fora, volta por dentro, sai por fora e volta por dentro. E, por fim, termina na primeira ancoragem. Na hora que você puxa esse fio, né, a extremidade para cima, ele fecha como se fosse uma florzinha, de fora para dentro. E a gente também tem aqui o ponto duplo. Então, esse ponto duplo, ele inicia e termina, né, da mesma forma, né, do mesmo lugar. Então, você iniciou aqui, ó, vem por baixo do tecido, sobe, desce por baixo do tecido, sobe de volta, desce por baixo, sobe de volta, desce, sobe, desce, e aí você termina por fora, e a ancoragem é feita nele mesmo. Você amarra as pontas, e a hora que você puxa, ele também fecha que nem o ponto N. Ele fecha meio que uma espiralzinha, né? A depender do jeito que você vai puxar aí os fios. Mas a hora que você der o nó, ele vai estar bem fechadinho, tá? Então, para fechar, por exemplo, a carótida ali, a jugular, olha só, nós temos vários resultados, né, possíveis. Então, qual desses vocês acham que seria mais interessante para fechar um pescoço? Aqui está a técnica e aqui está o resultado. Qual seria mais interessante? Aí, eu acho que essa primeira aí que tá falando. Essa aqui? Aham. Por quê? Porque justamente, né, o resultado final dele é uma linha só. Só uma linha. Lembra que vocês viram o vídeo, né? Deixa eu mostrar lá de novo o vídeo. Então, olha só. O ponto intradérmico, então a gente vai por dentro, né? E vai passando por dentro da própria pele. Então você vê que não é uma linha grossa, é uma linha fina, tá? E aí passou aqui, ó, a ancoragem é feita por fora. Então você vem, passa de um lado, passa do outro, passa de um lado, passa do outro, passa de um lado, passa do outro. E é sempre por dentro da pele. Nenhum dos pontos ele extravasa a pele do lado de fora, tá? E aí, no fim, ele apenas traciona, né, as extremidades. Olha lá. Tá vendo? Então, existe vantagem e desvantagem nesse tipo de ponto. Uma vantagem é que não aparece. A desvantagem é que se for mal feito o ponto, ou se for mal feito o próprio corte, às vezes fica um corte meio esquisito, né? Fica uma cicatriz meio estranha. Olha só como é que fica. Tá meio repuxado, né?
Professor, Oi. ele não tem perigo de abrir isso daí se fizer mal feito, porque ele não tem nenhum nó para finalizar, né? Então, o que se faz geralmente, né, para finalizar, é cola. Ah, cola ele. Cola. Então, você usa Super Bonder, né, nas extremidades, ou então você pode também utilizar um que não tem, né, que a Thanatos não vende, é o micropore. Já ouviu falar de micropore? Sabe o que é micropore? Aquele Não. esparadrapo na cor de pele, que é bem Ah, sim. fininho. Então, você passa o Super Bonder, né? Passa o Super Bonder em cima da lesão. Então, aqui, cadê? Então, você passa Super Bonder. Oh, caramba. Passa Super Bonder aqui em cima e cola essa fitinha na cor da pele da pessoa. No momento da maquiagem, você dá um tapa ali melhor, né? Para terminar. Uhum. Mas o mais importante mesmo, né? Claro, sutura é super importante. Mas a importância da sutura é justamente ter a melhor estética possível. Então veja só, essa pessoa aqui também escolheu o ponto intradérmico, porque o ponto intradérmico ele é o mais utilizado, né, para realizar, para fazer na parte do pescoço onde aparece. Então ele fica assim no final, ó. Então aqui foi melhor executado, né? E a própria pele da pessoa tá com um aspecto melhor do que aquele do vídeo. A hora que ele puxou, né, para fechar, ele foi muito mais feliz nesse puxão do que o cara do vídeo, né? Só que aqui vocês conseguem ver umas coisinhas brancas? Sim. Isso aqui é a Super Bonder. Então, é a Super Bonder já secando, né, em cima da pele do cadáver. E é o super